A gente precisa fazer um chá revelação do Nicolas Ferreira. Qual a posição que ele de fato ocupa na sociedade? Ele é um influenciador? A gente precisa desformalizar o discurso da esquerda. A gente fala muito difícil, fala muito complicado, mas ele fala simples, direto e objetivo. E é por isso que ele consegue voto e confiança de jovens. Nicolas Ferreira ele é um pilar muito importante para as eleições desse ano, mesmo que ele não seja candidato à presidência da República. E por que eu falo isso? Porque ele consegue manipular, ele consegue engabelar votos, ele consegue trazer as pessoas para o lado dele, mesmo que essas pessoas não sejam beneficiadas pelo lado dele. O Nicolas Ferreira não é influenciador. E esses videozinhos que ele faz chega a soar patético quando a gente pensa que ele é um deputado federal e ele deveria estar trabalhando. Mas ele tem muito tempo livre. Ao contrário de você que trabalha no fim da escala 6x1, você jovem que trabalha no atacadão, na farmácia, no shopping, numa pizzaria. Ele é contra o fim da sua escala porque ele acha que você tem que dialogar com o seu patrão para saber qual seria a sua escala de trabalho mais eficiente, qual seria a escala de trabalho que vocês poderiam chegar ao consenso. Agora, você imagina você conversando com seu patrão, qual escala de trabalho você deveria trabalhar, aquele patrão que só falta te mandar trabalhar quando você manda testar. Pois é, você folga um dia, quase não tem tempo pra viver, você sobrevive, mas ele trabalha 3 dias e folga 4. A gente tá falando de trabalho, vamos falar de salário? Porque o Nicolas ele também foi contra o aumento do salário mínimo lá na Câmara dos Deputados, que é onde é o verdadeiro local de trabalho dele. Pasmem, não é a internet, ele é deputado federal e não influenciador. Ele foi contra o aumento do salário mínimo, mas sabe qual que é o salário do Nicolas Ferreira? Mais de 40 mil reais. Pois é, e ele só não recebe auxílio moradia porque você tem que se virar, como ele mesmo diz, pra pagar conta de luz, de água, aluguel, um monte de coisa com o seu salário mínimo, mas o Nicolas Ferreira ele tem uma moradia cedida pelo governo. Resumidamente, ele não paga aluguel, ele não paga nada. E se ele não estivesse nessa moradia cedida por eles, ele teria um auxílio moradia, porque você tem que sobreviver com o seu salário mínimo, que não pode aumentar segundo ele, você tem que sobreviver pagando aluguel, mas ele não. Ele não paga aluguel com o salário dele de 40 mil reais. Agora, você lembra do vídeo do Pix? Então, tem uma parte lá que ele fala, o governo disse que não iria taxar as comprinhas da China, mas taxou. Quando a gente está falando de um contexto social que a gente tem uma baixa renda, nós gostamos de ter aquele mínimo poder de compra para sentir que o nosso trabalho está sendo o quê? Retribuído, que nós estamos conquistando alguma coisa com todo aquele trabalho que a gente faz. Mas, entretanto, todavia, o Nicolas Ferreira, ele votou a favor da taxação das comprinhas da Shein, da Shopee, as comprinhas da China, que ele reclamou que o governo Lula sancionou, mas ele votou a favor. Então, se ele pensa tanto em você assim, ele não deveria ter votado, né? Agora tem mais. Eu tenho certeza que você, trabalhador brasileiro, olha para a prateleira do mercado e fala, caramba, isso tá caro, porque com seu salário mínimo você tem que fazer mágica, né, para o salário render e você conseguir comer. Isso quando você não é uma das milhares de pessoas que passam pela insegurança alimentar que não sabem se tem o que comer no dia seguinte. Mas você sabe, quando você olha para a prateleira